irmãos, vamos estar abrindo a palavra de Deus, a Bíblia, na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e as mentes de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que é correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Vou pegar minha colinha aqui. Meus queridos irmãos, como eu dizia aos irmãos, a epístola de Paulo aos Filipenses, ela se destaca das demais epístolas da Bíblia, as outras epístolas de Paulo, as epístolas de João, de Pedro, de Judas, de Tiago. A epístola de Filipenses se destaca por uma característica muito interessante. Ela se destaca pela alegria, pelo contentamento. As expressões de contentamento, de alegria nessa epístola são recorrentes. Elas se repetem. A cada capítulo que se passa, Paulo está muito encorajado. Paulo está muito alegre. Paulo está muito feliz. Paulo está transmitindo essa confiança, essa alegria àquela comunidade que está recebendo essa carta, a comunidade de Filipos. Paulo está constantemente encorajando aqueles irmãos. Está constante, tanto é que nesse verso 4 que nós lemos, ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí ele diz assim, outra vez vos digo, alegrai-vos. Por que outra vez? Porque ele disse agora? Não, porque ele já tinha dito antes dessa vez. Antes do verso 4, ele já tinha dito isso. Ele já tinha exortado aquela comunidade a estar contente, a estar feliz, a estar alegre, a estar contentada, a estar confiante, a estar descansada. Paulo está constantemente dizendo isso. Agora, eu quero pedir para os irmãos refletirem comigo um pouco, antes de nós entrarmos um pouco mais na introdução e no texto, por assim dizer. O que se passava na vida de Paulo e daquela comunidade para que ele estivesse tão contentado? Pensem nisso. Como deveria estar a vida de Paulo naquele exato momento em que ele estava escrevendo essa carta para essa comunidade? E como deveria estar essa comunidade enquanto Paulo escrevia? Observe bem, é a carta da alegria. É considerada a epístola de Filipenses, 4 capítulos apenas, a carta da alegria, a carta do contentamento. Então, você pensa aí, conjecture aí você mesmo. O que se passava com Paulo nesse momento? Será que Paulo tinha ganhado uma grande quantia em dinheiro? Estava muito bem? Será que Paulo estava cercado de pessoas que lhes davam tapinha nas costas e diziam, Paulo, você é demais? Será que todas as comunidades espalhadas por toda a região da Europa, porque aqui Paulo já está na Europa, aqui essa epístola é na Europa, será que todas as cidades próximos a Jerusalém, as cidades próximas à Ásia Menor e invadindo a Europa, todas as comunidades que Paulo fundou estavam tranquilas, felizes? Pensem aí, para o Paulo estar escrevendo assim, tão tranquilo, né? Gente, vamos se alegrar. Será que Paulo estava vivendo dessa forma? A resposta é um bem arredondado não. Paulo não estava assim.
A situação nas igrejas e nas comunidades não era uma situação muito feliz. A situação de Paulo, pelos olhos daquele que vê de fora, era uma situação conflitante, desconcertante, difícil. Vocês imaginem a comunidade estar escrevendo carta. Obviamente eles não tinham WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Estavam escrevendo cartas à mão e alguém levava a cavalo, ou jumento, ou sei lá como. Demorava dias para chegar a ele. E aonde Paulo estava para receber ele era pastor nessa igreja. E aonde Paulo estava como pastor para receber a carta e devolver uma carta com resposta. Aonde Paulo estava? Devia estar viajando, né? De férias, era isso? Paulo estava preso. Imagine você mandar uma carta para um pastor preso. Por que razão ele estava preso? Estava preso por causa do evangelho. Ele não cometeu nenhuma infração. Ele não cometeu nenhum delito, nenhum crime. Ele não sonegou. Ele não fez nada que desabonasse o seu caráter, a sua conduta. Nada. A única coisa que Paulo fez foi pregar Cristo e esse crucificado. Só isso. Foi o suficiente para levá-lo para a cadeia. Aliás, Paulo parecia, se você lê aí as epístolas e lê Atos dos Apóstolos, a narrativa de Paulo, da história de Paulo, da vida de Paulo, parece que Paulo estava tão habituado que eu penso comigo que a primeira coisa que Paulo fazia ao chegar em uma cidade para pregar o evangelho é procurar conhecer o carcereiro, o delegado, para fazer amizade com ele. Porque parece que Paulo sabia que em pouco tempo ele ia parar lá. Ele ia ser preso por causa do evangelho de Cristo. E olha só como estava a comunidade. As comunidades estavam padecendo em todo lugar. O cristianismo, no primeiro século, e aqui estamos no primeiro século, ainda não chegou ao ano 100 depois de Cristo, o cristianismo não padecia uma perseguição tão intensa quanto aquela que vai surgir do final, na entrada para o segundo século. Não é tão grande, mas é uma grande perseguição. Ela começa em Jerusalém, vocês lembram? O apedrejamento de Estevão. Depois, o próprio Paulo, ainda não convertido, está perseguindo os cristãos, e a Bíblia diz que ele tem isso como a sua aspiração de vida. Ele aspirava ameaças contra o povo de Deus. O que é isso que Lucas está dizendo em Atos? Aspirava ameaças. Paulo fazia disso a sua fonte de respiração. Entendeu? Paulo dormia e acordava pensando em prender crente. Era isso. Ele aspirava ameaças. Tanto é que ele vai ao Sinédrio, à corte em Jerusalém, das autoridades religiosas, e ele toma cartas de autorização para prender qualquer um que ele desconfiasse que era crente. Entendeu? Então a perseguição vai se estendendo. Década de 70, Paulo provavelmente já está morto, quando a perseguição vai ser mais acirrada. Década de 70, que é quando cai os muros quando Jerusalém cai sobre os romanos e começa uma perseguição aos judeus. E como os cristãos, na sua maioria, é de uma facção religiosa derivada do judaísmo, então eles perseguem os cristãos também. Então Paulo, a comunidade, conquanto não estivesse padecendo essa perseguição tão veemente, forte, como as perseguições que ainda vão surgir, essa comunidade em Filipos é uma comunidade profundamente pressionada por conta do seu cristianismo. É uma comunidade que está empobrecendo financeiramente. É uma comunidade que está sendo pressionada de todos os lados por conta de sua fé. Isso posto porque é uma comunidade construída dentro de uma das maiores capitais do Império Romano espalhada pelo mundo. Sabe que Roma espalha várias capitais pelo mundo. Várias cidadelas que são satélites do Império Romano.
O império, agora é o Império Greco-Romano, né? É uma conexão. Essa é uma cidade satélite, Filipos. Ela fora construída a 365 a.C. por um imperador romano, porque ele destacou que a comunidade pequena que morava ali estava avizinhada de montanhas, que era rica em minério, do qual você deriva o ouro. Era rica em ouro. Então ele fez de lá uma capital, de Filipos, e essa capital se tornou rica, tanto é que havia uma estrada das mais conhecidas na Europa, uma estrada romana, chamada Via Egnásia. Era onde passava todo o comércio de toda espécie, para todos os lugares do mundo, na Europa, todos os lugares da Europa, passava pela Via Egnásia. E ela cortava Filipos. Então, a cidade de Filipos era uma cidade muito rica, sobretudo rica na cultura e na religiosidade grega, no paganismo. Portanto, o cristão, quando chegava numa cidade assim e constituía uma pequena comunidade de santos que serviam a Deus, quando era indagado a respeito de sua fé, o cristão ia dizer: não, nós cremos no único Deus. Como é? O único Deus. Como assim único? Não estou entendendo. Não, nós cremos no único Deus, Criador dos céus e da terra. Não existe outro. Aí o pessoal entendia, olha que estranho, entendia isso como uma espécie de ateísmo. Alguém que nega a existência. Naquela época, o ateu era alguém que negava a existência dos demais deuses. Alguém que professava fé em um único Deus. O cristianismo era, por assim dizer, é até uma linguagem que não cabe muito, mas era quase como o ateísmo do século I. Porquanto ele professava fé em um único Deus. Então essa comunidade, ela está pressionada. Você imagine que comércios se recusam a vender para crente. Você imagine você, meu querido irmão, minha querida irmã, chega o começo do mês, você vai fazer a sua feira. Você olha ali para a despensa e vê que está vazio, você precisa comprar. Aí você chega numa loja, no mercantil, e você chega, começa a escolher. Quando você chega assim no caixa, aí a moça diz: o que é que a senhora está fazendo aqui? Não, eu quero passar as minhas... Não, a senhora... Nós fomos orientados a não vender a senhora. Nós somos orientados a não vender ao senhor. Aí você tem que deixar as compras lá e sair para outro mercantil. Aí quando você chega lá e começa a juntar as suas coisas, aí alguém vai lá, alguém do mercantil, aí diz assim: o que o senhor está fazendo? Não, eu estou juntando aqui, eu vou... Não. Aqui a gente não vende para você. Era assim que estava sofrendo essa comunidade. Alguém ia procurar emprego nas lavouras. Aí quando alguém cochichava, ali é um crente. Disse: não tem emprego não, viu, moço? Pode seguir adiante, talvez alguém lhe empregue mais à frente. Aqui não tem não. Aqui já está tudo lotado. Assim era que o cristão estava. Agora pergunte aonde esses cristãos estavam ao domingo. No domingo, onde eles estavam? Eles estavam reunidos, cultuando e engrandecendo o nome do Senhor. Paulo, quando sai de Filipos, Paulo viaja para Filipos em sua segunda viagem. Ele atravessa a Macedônia. Vocês lembram disso em Atos? Ele dorme à noite e é visitado por um varão macedônico que diz: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo levanta-se de manhã. Ele estava com o curso marcado para outro lugar. Ele estava infringindo, tentando de todas as formas ir para outras localidades para levar o evangelho. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus não o autorizava. O Espírito de Deus não queria que Paulo fosse pregar num determinado lugar. E Paulo vai dormir de noite, assim meio que sem entender o que está acontecendo. Aí de noite ele é visitado por um varão macedônico, que diz assim: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Aí Paulo diz: então ele quer que eu vá para a Europa.
É para a Europa mesmo, Paulo. É de manhã, Paulo vai para lá. Quando Paulo vai chegar em Filipos, ele não encontra local de pregação nos cenáculos, nos templos, nas praças está um pouco difícil, mas quando ele passa perto de um riacho, onde há muitas mulheres lavando suas roupas, aí ele diz assim: rapaz, está aqui o lugar. Está aqui o lugar. E quando ele chega lá para aquelas senhoras, ele começa a pregar o evangelho, e a Bíblia diz que Deus abre o coração de uma moça chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma empresária, e ela recebe o evangelho, recebe Paulo e seus companheiros e funda uma comunidade ali. Paulo passa tão pouco tempo ali, porque o trabalho vai brotando, crescendo, amadurecendo de tal forma, que Paulo, com pouco tempo, ele se vê na iminência de poder ir para Éfeso, e um pouco mais adiante, porquanto Filipos já estava bem fundamentada. Quando Paulo está indo para Éfeso, ele é preso, de lá, de rumo a Roma, já de Éfeso para Roma, ele é preso. E enquanto ele está preso, a prisão dele faz duas coisas. Ela motiva uma parte da comunidade. Muita gente por onde Paulo passou, passa a se sentir encorajada. O nosso líder está preso, mas nós não nos calaremos. Aí eles começam a pregar o evangelho. Aliás, há 3 reações. Há essa reação que é gloriosa. Há uma outra reação. Há um grupo de pregadores que se motivam a pregar porque Paulo saiu de cena. Olha a mentalidade. Paulo saiu de cena, agora é o meu espaço. Aí eles começam a pregar Cristo, mas eles pregam com outras motivações. Eles pregam com vanglória e com inveja. Mas eles estão pregando Cristo. Observe bem. Eles estão pregando Cristo, mas eles estão pregando assim, ó. Paulo saiu de cena, então chegou a nossa deixa. Paulo deixou muitas comunidades, então vamos chegar lá e pregar o evangelho. Então eles estão fazendo isso. E há uma terceira reação, principalmente na igreja de Filipos. Porque quando a igreja de Filipos leva o seu co-pastor para levar a carta para Paulo, na viagem, quando ele chega lá onde está Paulo, em Roma, ele adoece e quase morre. Então a comunidade toma conhecimento do que está acontecendo. Paulo está morto. A pessoa que foi levar a carta, Paulo está preso, desculpe. E a pessoa que foi levar a carta, que é a pessoa que gera essa comunidade, ela está às portas da morte, enferma. Então a comunidade começa a murchar. A comunidade começa a se entristecer, se desmotivar. De tal sorte que Paulo escreve essa carta dentro de uma outra perspectiva. Paulo poderia estar escrevendo uma carta bem lamuriosa, bem cheia de tristeza, de pesar. Olha, irmãos, eu tenho sofrido tanto. Paulo podia ter dito isso. Eu estou triste. Não, Paulo não está escrevendo dessa forma. Capítulo 1, Paulo está dizendo que está muito contente, porque todas as vezes, pelo Espírito de Deus, quando ele se põe de joelho, ele se lembra de Filipos. E ele ora por ela. Ele ora pela comunidade. Além disso, ele ora para que aquela comunidade seja enriquecida pelo conhecimento de Cristo, que traz pacificação. Olhe bem, irmãos, o conhecimento de Cristo traz pacificação e fortaleza. Então Paulo fala: eu peço que vocês sejam fortalecidos mediante o conhecimento de Cristo. Vocês já viram cristãos que desprezam o conhecimento da palavra? Já viram isso? Já viu alguém dizer isso aqui, ó? Irmão, a letra mata. Já viu? Irmão, Gálatas, quando Paulo diz a letra mata, Paulo não está dizendo assim: irmãos, não estude muito a Bíblia não, que isso pode matar. Não está dizendo isso não, irmão. Isso é ridículo. A Bíblia diz que nós temos que meditar no livro da lei de dia e de noite. Eu tenho que estudar, eu tenho que viver, eu tenho que meditar, eu tenho que ruminar a palavra de Deus dia e noite. Então como é que eu posso dizer: não, eu tenho que estudar menos, senão eu esfrio? Não esfria não, irmão. O que esfria é o falso fogo. É ele que esfria. O falso fogo vai acabando, porque o conhecimento de Cristo vai robustecendo a alma, tornando o cristão forte no Senhor. Paulo está dizendo que está orando para que essa comunidade seja cheia do conhecimento de Cristo, para que ela se fortaleça.
Aí ele começa a dizer o seguinte: eu não quero, irmãos, que vocês se entristeçam por causa das minhas aflições, das minhas prisões. Não se entristeça. Sabe por quê? Porque Deus tem tomado proveito de cada uma das minhas prisões. Como assim, Paulo? Aí ele diz: até a guarda pretoriana tem ouvido do evangelho de Cristo nas minhas prisões. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Ele passou 2 anos preso. E ele era alguém tão perseguido por causa do evangelho de Cristo, que a guarda que guardava a prisão dele estava trocando turno constantemente. Estava trocando turno. Todo dia, toda semana vinha uma guarda nova para guardar Paulo. Todo dia que chegava um guarda novo, Paulo dizia: boa noite, doutor. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Você já ouviu falar de Jesus? Eu não ouvi, não. Aí, pois, deixa eu falar um pouco do evangelho de Cristo. E aquele guarda se convertia. Aí, à noite, ele trocava de turno. Quando chegava a noite, o outro turno chegava: boa noite, doutor, tudo bem com você? Deixa eu falar com você sobre o evangelho de Cristo. Aí ele se convertia, de modo que toda a guarda que ia guardar as prisões de Paulo estava se convertendo ao Senhor Jesus. Há uma epístola de Paulo mais à frente, se não me falha a memória, não sei se é Romanos, não sei se é, não lembro agora, que Paulo, ele manda saudação de todos os da casa de César. E todo mundo concorda que os da casa de César são soldados romanos que se converteram. Aí Paulo já está dizendo dos irmãos. Os irmãos da casa de César, sabe aqueles que estavam guardando lá a minha cela, a minha cadeia? Eles estão mandando saudação a você, estão dizendo: a paz do Senhor, igreja. Paulo está dizendo que os irmãos não podem estar sendo abatidos pela ansiedade e pela tristeza. Essa comunidade era uma comunidade pressionada pela ansiedade. Aqui está o ponto onde eu pretendo ir dentro dessa carta. Diversas vezes ele está insistindo com esses irmãos para que eles percebam a soberania de Deus por trás ou acima de toda e qualquer circunstância adversa. De modo que Paulo está dizendo a esses irmãos que é normal se preocupar. É normal. É normal, é comum. Qualquer ser humano tem razões e motivos de ansiedade e de preocupação. Mas o que Paulo está combatendo é aquilo que a preocupação se torna quando ela é sem objetivo. Quando ela não tem um norte, uma direção, um foco. Paulo está combatendo a preocupação pecaminosa. A preocupação que leva o indivíduo a se esquecer de Deus. A preocupação que leva o cristão a desconfiar da soberania de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Paulo já experimentou muitas provações e ele compreendeu que Deus está soberano sobre todas elas. Então Paulo está querendo aproveitar o ensejo das preocupações da comunidade para dizer que elas não têm razão para deixar-se dominar pela preocupação, pelo medo e pela ansiedade. Eles devem transformar cada motivo de ansiedade em um motivo de oração. Então esse é o meu ponto. Por isso que quando Paulo termina de dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez os digo: alegrai-vos, seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens, ou a vossa equidade conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aí ele segue no verso 6 dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Uma vez, irmãos, tendo inserido os irmãos dentro do contexto dessa epístola, vamos refletir um pouco sobre essas palavras de Paulo. São quase que as palavras finais da epístola. Está no centro das palavras finais da epístola. Eu quero me concentrar com os irmãos nela, para derivar delas algum aprendizado para as nossas almas nessa noite. E certamente Deus já falou e continuará falando conosco por meio de sua palavra. A ansiedade, irmãos, é considerada a maior de todas as doenças. A maior doença do século XXI é considerada a ansiedade. É visto por alguns estudiosos
como a mãe de todas as neuroses. É a doença mais democrática que existe. Ela não tem preferências de cores ou classes sociais. Ela não tem isso. Ela não tem preferência de faixa etária, de idade. A ansiedade e a preocupação têm assolado vidas de todas as idades, de todas as cores, de todas as etnias, de todas as classes sociais. De modo que hoje, por incrível que nos pareça, nós temos casos de crianças com ansiedade. Crianças com ansiedade. Muitas crianças e pais têm levado seus filhos para clínicas para tratar crianças com crise, irrequietos, ansiosos, incapazes de se concentrar. Mas essa é apenas uma fase da vida. Pode facilmente ser dosado e consertado. Mas o que dizer da adolescência, que chega com as suas mudanças de hormônio, as suas alterações hormonais, as suas dúvidas e complexidades, quando chega, cheia de preocupações pueris, pequenas, mas que avassalam corações de jovens e adolescentes. E quando chega-se na idade adulta, que um indivíduo entra no casamento e tem que lidar com todas as pressões dos afazeres de manter uma família, as preocupações parecem dobrar de peso e volume. E quando chega a terceira idade, que deveria, por obrigação, ser aquela idade do descanso e da contemplação, aonde o indivíduo chegou a um estado de maturação, em que ele apenas desfruta daquilo que ele plantou, de labor e trabalho a sua vida inteira, e pode descansar na contemplação dos netos, dos filhos, é também essa uma idade profundamente abalada pela ansiedade. De modo que não há classe social que não sofra pressões e preocupações nessa existência. Parece que a mídia tem nos atacado por todos os lados com o consumismo, nos dizendo o que nós precisamos comprar para ser feliz. Não é verdade, irmãos, que você não pode escolher um barbeador sem que a mídia diga que você vai se sentir melhor, mais feliz e mais atraente se você escolher esse e não aquele. Mas é apenas um barbeador, meu amigo. Eu só quero tirar um pouco dessa juba. Eu não quero me sentir mais aceito porque tirei a barba. Não se trata disso. É apenas uma questão de estética ou de higiene para outros. Qualquer coisa que se vá comprar, a mídia tem que estar dizendo para mim que a felicidade é uma coisa líquida, que eu preciso comprar, possuir, obter isso ou aquilo para que eu possa galgá-la, alcançá-la. E muitos cristãos têm acolhido essas ideias e abraçado aí em seu coração. Quantas jovens eu já não aconselhei que se diziam insatisfeitas, infelizes, porque ainda não encontraram alguém para se casar. Quantos moços já não me disseram a mesma coisa? Quantos cristãos se sentem não realizados na vida? Irmão, você nunca viu um crente ficar com quase chegar às ânsias de desejar afastar-se da igreja por um tempo, esfriar na fé, porque não pôde comprar roupa nova para o final de ano? Você nunca viu isso, não? Eu já vi. Mas por que não comprou isso? Porque não obteve aquilo? Porque não alcançou aquilo outro? O indivíduo se lastima, se reduz ao pó. A vida parece não fazer sentido, não ter sabor. Paulo está dizendo para esses irmãos que nós não podemos ser consumidos, engolidos pela ansiedade. A palavra ansiedade, irmãos, é uma palavra que vem do grego, que significa estrangulamento, apertar o pescoço, tirar o fôlego, o oxigênio. É o que a ansiedade faz com a alma.
ela estrangula aos poucos, arrancando a oxigenação de uma vida. É isso que a ansiedade faz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vá comigo para Mateus, por um momento, e veja o que Cristo diz a respeito da ansiedade. Jesus tem muito a dizer a respeito dela. A primeira coisa que aprendemos no verso 27 do capítulo 6 de Mateus é que a ansiedade é incapaz de acrescentar qualquer coisa positiva às nossas vidas. Você abraçou a ansiedade? Você está agarrado com ela? Você deixou seu coração ser dominado pelas preocupações? Deixa eu lhe dizer uma primeira verdade que Jesus ensina no verso 27 do capítulo 6 de Mateus. A ansiedade é incapaz de acrescentar qualquer coisa positiva à sua vida. Verso 27 de Mateus, capítulo 6, diz o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Meu Deus! Meu Deus, irmãos! Você já pensou nisso? Você já ficou ansioso, dominado? Eu já fiquei, irmão, já fiquei. Irmãos, você se enclausura no quarto. Você chora, você é incapaz de produzir no trabalho. Já percebeu isso? Você é incapaz de ter criatividade. Você é incapaz de fazer. Você passa às vezes uma semana mergulhado nela, preocupado. E quanto mais você mergulha nela, mais ela te torna incapaz de realizar qualquer coisa. Às vezes o máximo que um cristão faz, quando se deixa dominar, é murmurar, é reclamar, é adicionar pecado a pecado. Ele coloca uma cobertura de pecado por cima daquele pecado que já estava enraizado no seu coração. Aquelas preocupações. Ele acrescenta pecados. Ele vai ter muito mais do que pedir perdão a Deus no final daquela semana de ansiedade. Mas ele nada poderá dizer de que conseguiu conquistar no final dela. Nada. A ansiedade é incapaz de lhe produzir qualquer benefício. Segunda coisa que Cristo ensina, que a ansiedade é incapaz de nos fazer perceber as prioridades. O verso 25, 26 e o 30 nos diz isso. Veja aí, verso 25 nos diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Está vendo? A ansiedade te tornou incapaz de perceber as prioridades. Alguém que está ansioso por um par de botas, esqueceu-se o quão importante é o pé que Deus deu. Ele está dizendo, meu Deus, mas eu não consigo comprar um par de sapato. E ele se lastima, mas ele esquece que Deus agraciou com um par de pés. Ele está ansioso acerca da comida de hoje, que não chegou ainda, está ansioso, mas ele é incapaz de perceber que até hoje Deus sustentou a ele. Com muito ou com pouco, Deus sustentou. Parece que ele desconfia, parece que a ansiedade te leva a pensar que Deus é um sujeito capaz de mudar de hoje para amanhã. Deus se propôs a te abençoar, mas do nada ele diz, rapaz, sabe de uma coisa, eu vou pensar em outra coisa mais importante do que você. Parece que ele acha que Deus faz isso. Irmãos, Deus é imutável. Se Deus te assumiu como filho, se Deus te comprou com seu sangue, se Deus te resgatou com seu sacrifício, se Deus te amou de tal forma a enviar o seu filho na cruz para morrer em teu lugar, então, irmãos, nada ele fará que não seja para o seu benefício e para o seu bem. Irmão, se Deus fala é porque Ele é bom, mas se Deus se cala é porque Ele é bom e Ele está cuidando de nós.
Mas a ansiedade nos torna incapaz de perceber os valores. Alguém está ansioso acerca do que vai vestir. E não é capaz de olhar para os lírios do campo e perceber com quão glória Deus os vestiu. De modo que deixaria Salomão invejando com toda a sua riqueza e pompa. Salomão nunca conseguiu tecer vestimentas com tamanha glória, tais como as que Deus derramou e vestiu os lírios do campo, que hoje nascem e amanhã são lançados no fogo. Então será que Deus não nos deu a roupa certa, irmãos? Além disso, irmãos, para muitos de nós que às vezes estamos ansiosos com a nossa vestimenta, nos esquecemos que Ele nos deu um corpo. Poderíamos já estar debaixo de 7 palmos, sem preocupação alguma com vestimenta, mas Ele nos deu um corpo para ser vestido. Isso é mais importante do que a roupa de grife. Isso é muito mais importante. Ele tem nos vestido com o necessário. A ansiedade é falta de confiança no amor de Deus. O verso 32 de Mateus diz o seguinte: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de cada uma delas. Quando você está ansioso demais, você passa a desconsiderar que o Pai Celestial sabe o que é melhor para você. E que está cuidando de você. E que o que Ele lhe deu hoje é o necessário para hoje, para você glorificar a Deus. A ansiedade, irmãos, por fim, é pecado. O verso 24 do capítulo 6 nos diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A ansiedade torna o objeto da nossa preocupação o nosso Deus, porque ele ocupa o espaço dos nossos anseios e preocupações. De modo que nós temos 2 deuses, temos o Deus no céu e aquele Deus que é o objeto da nossa ansiedade. E disputa o nosso coração. E à medida que você se dedica a um, você desagrada a outro. Você não pode servir a 2. Escolha que Deus a que você serve. E uma vez que você tenha escolhido servir ao único Deus verdadeiro e vivo, saiba, Ele tem cuidado de vós. Para esses irmãos em Filipos era necessário tomarem conhecimento de que, embora houvessem motivos legítimos de se preocuparem, esses motivos não suplantavam, não venciam a realidade de que Deus estava no controle de todas as coisas. E que até mesmo as circunstâncias mais adversas que a comunidade sofria, ou que os seus líderes sofriam, Deus estava utilizando para fortalecer a fé de ambos e para o engrandecimento do seu reino e glória do seu nome. Então esses irmãos precisavam vencer a ansiedade. Agora, pensando um pouco sobre isso, irmãos, um pouco mais adiante, do ponto de vista espiritual, nós vimos aqui mais ou menos o que é, do ponto de vista antropológico, né? Social. A ansiedade é tida como uma preocupação, como uma neurose, como uma doença. Mas do ponto de vista espiritual, a ansiedade constitui-se de pensamentos e sentimentos incorretos acerca de Deus e das circunstâncias e das pessoas. Pensamentos e sentimentos, o que gera atitudes incorretas a respeito de Deus, de circunstâncias e de pessoas.
É a grande usurpadora da alegria, a ansiedade. Então, o que eu devo fazer para vencê-la? Visto que ela se impregna, né? Quando ela vem, ela fica impregnada em nós. Não há como eu dizer para mim mesmo, para de se preocupar. Não é só assim que resolve as coisas. Não há como eu ligar e desligar isso na minha mente, no meu coração. Não há como. Mas eu preciso partir da realidade de que a ansiedade é pensamentos, sentimentos e atitudes errados a respeito de Deus, a respeito de circunstâncias e a respeito de pessoas. Então, se eu quero me livrar das preocupações e da ansiedade, eu preciso começar a pensar de forma correta e a sentir de forma correta. Então, como eu faço isso? Primeiro, eu devo tomar cada motivo de ansiedade um motivo de oração. Paulo disse aqui para nós: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em contrapartida, seja em tudo conhecido diante de Deus, pelas orações e pelas súplicas, com ações de graça, as vossas necessidades. Aleluia. Aleluia. Então pense, irmãos, que cada motivo de ansiedade no cristão deve gerar um motivo de oração num cristão. De modo que os motivos de ansiedade são muitos. E é bem verdade que os motivos de oração são muitos. E se você se dedicar à oração a cada momento em que uma preocupação se acerca ao teu coração, você estará fortalecendo o seu coração, enriquecendo o teu coração com orações, e você estará invadindo as janelas do céu, saturando-se da graça de Deus e preservando diante dele graça para o momento oportuno. Faça de cada motivo de preocupação um motivo de oração. E você vencerá a ansiedade. Mas eu tenho que orar corretamente, seja em tudo conhecido diante de Deus as vossas orações. Eu preciso orar corretamente. Ficamos ansiosos porque não paramos o suficiente para meditar na grandeza de Deus, do Deus que temos, e nos dispormos a colocar em suas mãos os nossos medos e necessidades, por meio da oração. Então, nós precisamos apresentar a Deus todas as nossas preocupações, por meio das orações. Escreva numa agenda, num papel, cada motivo de ansiedade, e coloque, ao invés do nome ansiedade, antes desse motivo, o nome oração. E substitua a preocupação por oração. E inunde os céus com as suas súplicas. E invada os céus com as suas súplicas. E bata, e busque. E peça. E você abrirá. E você encontrará. E você será ouvido. Mas precisamos orar corretamente. Paulo nos ensina aqui. Sabia disso? Olha que incrível. Paulo nos ensina a orar corretamente. Orando corretamente. Primeiro ele fala assim, ó, em tudo seja conhecido pela oração. Veja bem, primeiro é tudo. Olha como é abrangente. Nada pode ficar em um lugar em que diz assim, isso aqui não precisa estar nos domínios de Deus. Isso aqui eu não preciso. Eu vou compartilhar coisa que é coisa que a gente vai aprendendo no começo da caminhada, mas é coisa que eu não esqueço. Você já teve coisas que você desejou orar, mas você disse assim, rapaz, eu vou pedir isso a Deus. Você fica com vergonha. Já teve isso? Eu já tive isso. Eu já fiquei assim, meu Deus, eu estou tão preocupado com isso, mas eu sinto que Deus está tão ocupado com coisas tão importantes, que eu apresentar um negócio desse para Deus é um pecado. Não é um pecado, irmãos. Paulo diz, seja em tudo conhecido. Tudo. Tudo. De modo que é tão importante para Deus que você ore por um grande avivamento, quanto você orar por um par de chinela. Você não pode dizer assim, não vou apresentar isso a Deus. Meu Deus! Se você não acrescenta, isso vai ser o quê na sua vida?
um lugar onde Deus não habita, um lugar onde Deus não reina, um lugar onde Deus não existe, é um lugar ateu, é um lugar distanciado de Deus, esse que você não apresenta a Deus. Isso é falta de fé, é falta de confiança no amor de Deus. Faça de cada motivo de preocupação motivo de oração e apresente tudo a Deus. O que te faz se preocupar nessa noite? Eu sei que você deve estar olhando algum irmão ao seu lado e diz assim: meu Deus, mas a aflição da irmã Maria é muito maior, meu Deus. Eu só estou aqui com esse calombo aqui que está me fazendo, está doendo. A aflição de fulano é maior, meu Deus, que é uma doença que os médicos nem sabem o que é. Eu estou só com uma dorzinha de cabeça. Não, irmãos, não deixe nada em sua vida ficar longe dos domínios de Deus. Seja a mais pueril ansiedade, a mais pequena preocupação, apresente a Ele, entregue a Ele, coloque nos domínios dEle, deixe que Ele seja rei sobre tudo. Em tudo seja conhecido pela oração e pela súplica. Sabe aquela oração que você está aqui no trabalho, você está fazendo alguma coisa, aí você se preocupa com uma coisa: meu Deus, tem misericórdia, ajuda nisso aqui. Está entendendo? Tipo, eu hoje de manhã amanheci, o pneu estava murcho, o pneu do meu carro. Pneu murcho. Eu lembrei que nessa semana passada o outro pneu furou. E eu não tive dinheiro para ajeitar o step. Eu disse: meu Deus, eu estou com o pneu murcho e o step rasgado. O que eu vou fazer hoje? Aí eu sozinho lá em casa, meu Deus, eu tenho que dar um jeito nisso aqui. Eu vou apresentando a Deus. Eu sei que é uma bobagem. Não é a salvação de um país. Não é. Eu disse: meu Deus, que misericórdia, o pneu está murcho. Eu tirei o carro, fui bem devagarzinho lá num posto, dei um ar, calibrei, aí fui lá num rapaz, numa borracharia: moço, olha para mim se o pneu está furado. A moça: não está não, furado não. Olhou lá: está furado não. Eu disse: amém, Jesus, graças a Deus. Vim para cá, pronto. Eu pequei porque orei, irmão. Eu coloquei nos domínios dele, porque a minha vida pertence a ele. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho pertence a ele. Mas, irmãos, a súplica é outra coisa. A súplica é aquele pedido angustiado. É aquela oração com gemido, com sussurro, com lágrimas, com silêncio. É aquela oração apertada, espremida, mas deve ser conhecido diante de Deus. Eu me lembro que eu fui para uma vigília uma vez, e eu estava com um pesar no meu coração, eu estava com muita coisa para colocar em dia. Estava com muita coisa para colocar em dia. Está entendendo? Era um sábado, de tardezinha, pastor, eu tirei aquele cochilo, sabe? Me alimentei, dormi. Quando deu assim umas 6 e pouco, me acordei, sabe? Fiquei ali, aquela vida assim, bem mansa. Vigília mais tarde. Tudo tranquilo, parecia que andava bem devagarinho. Isso aqui é para poupar energia. Vigília é para orar, né? Eu me lembro de ter ido para uma vigília uma vez, que eu passei... Foi 2 horas de oração, uma irmã passou 2 horas orando: Deus, repreende o sono, repreende o sono. Ela estava me enchendo a paciência. Eu digo: meu Deus, era tão bom que o Senhor desse um insônia a essa irmã, que ela passasse umas 2 semanas sem dormir, para ela aprender a vir para a vigília para orar, não para repreender o sono. Porque, pelo amor de Deus, repreende o sono, era tão bom que Deus repreendesse. Eu vou repreender, minha filha. Está aí 1 semana sem dormir. Quando a irmã estivesse assim já: ai, meu Deus, me ajuda, me faz dormir. Agora tu dorme. Meu irmão, então eu fui me preparar, porque eu ia para uma vigília, eu fui para orar. Aí, irmão, eu dobrei os joelhos. Aí comecei a apresentar a Deus. Deus é isso, Deus é isso, Deus é isso, Deus assim, Deus assado. Aí os irmãos se levantaram da oração, foram para um momento de louvor. Aí: irmão Luiz Carlos, vamos lá para o louvor. Não, irmão, eu estou orando aqui. Não, mas é porque o irmão está chamando. Eu sei, irmão, o irmão está chamando lá, mas Deus está me chamando aqui. Eu estou orando. Aí eles ficaram lá no louvor, tinha pregação e tudo, voltaram para a oração, continuei orando. Irmão, eu continuei orando. Eu não fui para a vigília para dormir, eu continuei orando. Aí terminou aquele momento de oração, foi para outro momento de louvor e tudo. Irmão Luiz Carlos, vamos lá. Irmão, eu estou orando. Eu não sei se o irmão viu, mas eu nem em silêncio tenho orado. Eu estou orando aqui é para você ouvir mesmo. Eu estou orando, eu não vou não, irmão. Não, mas é porque a gente vai com louvor. Eu sei, irmão, mas eu vim aqui com esse propósito, de apresentar a Deus isso. Eu estou lutando com Ele. Aleluia.
terminou aquele momento de louvor, vieram para orar de novo, mais uma hora eu continuei orando. Terminou, aí os irmãos começaram o momento de, vamos chamar os irmãos dos carros de novo. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Eu digo, meu Deus, dessa última vez eu vou me levantar. E fui, porque o pecado é cruel, né? O pecado persegue a gente até a presença de Deus, né? E eu já estava pecando ali, irmão. Aí o irmão, tem irmão que fica ali, irmão, é porque eu vim para orar. Eu já estava borrado. Eu não vim para cantar. Eu não vim para pregar. Eu não vim para isso, irmão. Eu vim para orar. Eu queria que o irmão entendesse isso. É por isso que eu estou lá orando. Súplica, irmãos. Súplica. É quando você não tem espaço para outra coisa. É você batalhando com Deus. Aleluia. Paulo está dizendo, seja em tudo conhecido diante de Deus pela oração e pela súplica. Aleluia. Você pode fazer isso. Você pode lutar com Deus, você pode se angustiar. Irmãos, quando lhe faltam palavras, não tema. Ele conhece gemido. Ele conhece o silêncio. Irmãos, Thomas Watson dizia que na oração é muito melhor ter coração sem palavras do que palavras sem coração. Então muitas vezes nos faltam palavras, mas o nosso coração está derramado diante de Deus. E isto é súplica. É súplica. Mas há uma terceira questão, irmãos, que você nunca deve esquecer nas suas orações. Paulo disse, ações de graça. Irmãos, uma boca murmurosa denuncia um coração ingrato. Uma boca murmurante denuncia um coração ingrato. Nós temos muitas razões para sermos agradecidos a Deus. Muitas. Em todas as nossas orações, nós não podemos nos esquecer de sermos agradecidos a Ele. Irmãos, hoje eu estava ouvindo Charles Spurgeon falando sobre isso, e ele dizia o seguinte, talvez você esteja orando por uma enfermidade, e você deveria dizer assim, Deus, acerca dessa enfermidade, eu quero agradecer, Senhor, porque ela me conduziu à oração. Eu quero agradecer porque o Senhor me deu muitos anos de saúde antes que eu desfrutasse, que eu vivesse esses anos de enfermidade. Mas se for para a tua glória, Deus, se for para a tua misericórdia, para a tua bondade, para a tua glória, que o Senhor disponha o teu coração a me curar. Você está agradecendo enquanto suplica a Deus pela cura. Mas você não se esquece de que Deus é bom. Nunca se esqueça da bondade divina. Talvez Ele tenha permitido a enfermidade. Talvez você esteja vivendo horas angustiantes. Mas Deus lhe deu um corpo. Deus lhe deu salvação. Deus já lhe deu dia de saúde. Deus lhe deu uma fé fortalecida e robusta. Essa luta que você está passando, talvez o maior benefício dela tenha sido conduzir você à oração. E se essa luta te conduziu à oração, há um benefício nessa luta. Então glorifique a Deus por isso. Irmãos, já estourou o tempo, irmãos. Paulo fala de nós pensarmos corretamente. Olha, eu estou orando agora, mas eu vou ocupar a minha mente agora pensando corretamente. Você viu aqui o texto? Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Talvez o problema, irmãos, seja você deixar a sua mente ser ocupada por vários pensamentos ruins. Quem sabe se você começar a nutrir a sua mente da palavra de Deus. O que é bom? O que é excelente? O que é amável? O que é de boa fama? O que é louvável? O que é correto? O que é puro? O que é, irmãos? A palavra de Deus, por exemplo. É tudo, Paulo diz é tudo. Mas eu estou sugerindo aos irmãos a palavra. Porque a palavra contém tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é correto, tudo que é de boa fama, tudo que é louvável. Então aqui está muitas coisas boas para serem pensadas. Sabe por que muitos irmãos talvez não tenham muitos pensamentos assim para pensarem? Porque eles estão tão longe da Bíblia. Não leem a Bíblia. Não leem, desprezam. Eu conheço uma senhora, que eu amo muito essa senhora, muito amável,
muito de oração. Mas você pergunte qualquer coisa da Bíblia para ela, ela não sabe. Qualquer coisa. Onde foi que Jesus morreu? Numa cova, afogado? Ela não vai saber te dizer que foi numa cruz, não. Ela não vai saber. Só Deus salvando ela pela graça, pela misericórdia, porque se fosse pelo conhecimento, essa irmã estava perdida. Como é que uma alma dessa vai ter alguma coisa de boa fama, de louvável para se pensar, se ela despreza as Escrituras? Ela é como aquela irmã que passou 3 anos sem ler a Bíblia, porque perdeu o óculos. Até o dia que descobriu que o óculos estava dentro da Bíblia numa gaveta. 3 anos que ela não procurava a Bíblia, mesmo sem óculos, porque se ela fosse assim, meu Deus, eu vou procurar o livro santo, mesmo eu estando sem óculos para ler, eu vou procurar o livro santo, pelo menos para colocar aqui perto de mim, mas se ela tivesse feito isso, ela tinha achado o óculos. Mas ela passou 3 anos sem ler a Bíblia, porque tinha perdido o óculos, para descobrir que os 3 anos que a Bíblia estava dentro de uma gaveta com o óculos dela. Pensem nas Escrituras, irmãos, amem as Escrituras, leia as Escrituras, deixe a sua mente ser saturada pela palavra de Deus, leia a Bíblia até ser transformado e consumido por ela. Pense corretamente e haja corretamente. Verso 9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, o Deus de paz estará com vocês. Agir corretamente. Ponha em prática tudo quanto você aprende em Cristo, aprende em Paulo, aprende nos santos homens e santas mulheres de Deus. Ponham em prática, observe as referências, busque seguir os exemplos de fé, de coragem, de perseverança dos servos de Deus, que passaram por aflições das quais eu estou passando hoje, para que você também, buscando como referência eles e Cristo, você também possa vencer as suas aflições. O resultado de tudo isso, irmãos, é que o Deus de paz guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Guardar aqui é manter guarda, é formar uma comitiva de exército para proteger uma cidadela. Tal qual essa realidade é a paz de Deus que guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Haverá uma paz, irmãos, que sobrepõe a todo ideal, que transpõe todo consciente, da qual o indivíduo não consegue sequer explicar que pacificação de espírito e de alma é essa, mas Deus produzirá em teu coração uma paz tal que você mesmo não saberá explicar. Que confiança é essa? Que serenidade de coração é essa que você tem? Mas você confia e descansa no Senhor em toda e qualquer circunstância para a glória de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Agradeço a oportunidade.